Todos muito bem-vindos. Começou a gravar agora, maravilha. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez conversando com vocês sobre a questão da suplementação. Hoje à tarde eu fiz uma chamada sobre o que mudou, na verdade, uma nova indicação, não digo uma nova indicação, mas algo que a gente acaba esquecendo de, 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 de lembrar dos nossos pacientes e as pessoas que a gente convive, que é a indicação do ômega 3 para performance de treino, né? Eu, como cardiologista, eu acabo tendo um viés dos meus pacientes e as pessoas que me procuram por conta de prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, performance cerebral, longevidade. Mas uma coisa que eu queria lembrar a vocês é a questão do uso do ômega 3 para melhora de performance de atletas, né? Então, assim, só para dar um feedback para vocês que não me conhecem, eu sou o Dr. Santiago Nunes, sou cardiologista funcional integrativo, formado há mais de 20 anos. Há mais de 15 anos que eu sou cardiologista e eu diria que há por volta de 6, 7 anos eu comecei a estudar medicina funcional integrativa. E o que mudou na minha abordagem é que hoje eu não trato apenas doenças, eu faço a prevenção de doenças cardiovasculares. É interessante que hoje foi um dia que eu atendi no consultório, eu não tinha nenhum paciente com uma queixa específica que devesse me procurar por conta de eu ser cardiologista. As pessoas que me procuraram hoje eram por melhora de performance, queriam ter uma longevidade com saúde, queriam ter uma acrescentar vida aos anos, né? Então, e eu acho que essa visão da saúde, de não apenas tratar doenças, mas promover saúde, é fundamental. É algo que eu vejo um crescente não só aqui em Portugal, mas no mundo todo. Às vezes a gente pode ter uma visão até distorcida aqui no Brasil. Claro, no Brasil nós podemos até ter mais profissionais com essa visão funcional integrativa, porque é um país maior, mas é algo que ainda está crescendo, se a gente for avaliar na proporção, né? Então, eu acho que a gente tem digamos assim, não só na nossa vida, mas nas vidas das pessoas que nos cercam. Eu digo que a gente não, eu acho, eu não queria usar a palavra mercado, mas eu diria um campo de atuação gigante, por não só pela nossa saúde, mas também por influenciar as pessoas que nos cercam. E daí eu quero chegar para vocês num ponto que eu acho que é fundamental. A primeira transformação que eu fiz não foi na dos meus pacientes. Quando eu comecei a fazer suplementação, eu comecei a fazer uma suplementação um pouco desconfiado, digamos assim, porque eu era um médico muito tradicional e as primeiras experiências que eu fazia em termos de suplementação era comigo e com os meus familiares. Daí, quando eu vi que dava certo, eu comecei a extrapolar isso para os meus pacientes. E eu acho que isso é muito interessante, a gente mudar a nossa vida e influenciar a vida das pessoas com que nós convivemos. Então eu já digo aqui, preocupado com o Tonton, que hoje eu digo que o Tonton já não é mais um colega, já não é o Nutri Tonton, que eu conheci o Tonton como o Nutri Tonton. Hoje o Tonton é o Tonton, meu amigo. Eu tô falando, tô fazendo uma live hoje com o meu amigo Tonton. Então, e uma coisa que eu acho que é interessante a gente ter eu acho que o poder da influência, eu acho que isso é importante. Eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava aqui com algumas apresentações, mas como eu falei de improviso agora, eu acabei. Eu queria mostrar algo para vocês que tá fugindo, ia fugir do script. É essa imagem aqui, ó, que eu achei já. Deixa eu ver aqui. Aqui. Estão vendo a minha tela aqui, né? Então, essa imagem aqui, eu acho que é uma imagem que vale por 1000 palavras, tá? Por quê? Essa aqui foi a visita que eu, o Tonton, o Dr. Rodrigo Ayub, ali tá o Humberto também, colega, o André, um amigo nutricionista, e eu coloquei lá em cima na minha apresentação, é do lado dos bons que a gente fica melhor, tá? Então,
É isso que eu quero. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo falando sobre o neurônio em espelho. Nós temos, ah, nós acabamos sendo influenciado pelas pessoas que nós convivemos. Então, quando eu falo de suplementação de ômega 3, eu acabei falando, talvez eu tenha começado pelo fim, mas eu acho que é importante. eh, o nosso objetivo aqui não é apenas falar sobre suplementação, não é apenas falar sobre ômega 3. Eu acho que o meu objetivo para conversar com vocês hoje à noite é falar sobre transformação de vidas. Não é apenas prescrever, suplementar e influenciar as pessoas de uma maneira positiva. E daí eu vou fazer um relato para vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui agora. Pera aí. Não dá para ver aí a perna do pai ali, para mostrar para a galera que quadríceps é Ah, um marcador. não, não dá. Não dá para Não ver? dá, não dá para ver. E quando a gente fala de saúde, o pessoal olha ali o braço ali, meu, não sei o quê, daí o Humberto bombado ali, mas uma das coisas que se esquece como marcador de saúde, né? Além de usar um bom teste de ômega 6 e 3, um grande marcador de saúde é a circunferência do quadríceps. Então, quando você Uhum. tem uma área muscular do quadríceps maior, sendo de músculo, é óbvio, não de gordura, você vai ter uma longevidade muito mais longa, é óbvio, e com melhor saúde. Então, essa foto é interessantíssima por causa disso. E nesse dia que todo mundo treinou. A Andressa acho que já tinha treinado até. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Humberto deu uma Aqui, estão definida de lá show. pra cá. Melhorou bastante já. É, e uma coisa importante, assim, ó, só para dar um relato para você sobre que a gente já está falando sobre o índex ômega 3 e tal. Durante muito tempo eu fiz a suplementação dos meus pacientes, a minha e dos meus pacientes, que eu digo de uma maneira errática. A gente prescreve o ômega 3 para o paciente e acredita que aquilo está dando certo. E acredita que estamos desinflamando os nossos pacientes. E vai fazer agora um ano, foi em abril de 2025, quando eu fiz o meu primeiro teste. Na época eu tomava 2 cápsulas de ômega 3 e 2 cápsulas de krill oil, com uma alimentação bem adequada, e o meu index ômega 3 deu 5,5 para 1, tá? E daí eu digo para vocês, tá muito acima da média. Tá bom. Pelo que eu tenho visto dos vários exames que eu fiz depois e pela minha experiência, tá bom. Mas quem me conhece sabe que, para mim, eu não me contento com o bom. O bom é para os outros. A gente busca sempre o ótimo. E o ótimo, para mim, é estar com o meu índex ômega 3 abaixo de 3 para 1, idealmente 1 para 1, tá? E tá, agora eu vou ter que compartilhar, velho, porque esse aqui é o meu. Esse aqui é a apresentação, tá aqui o meu exame. E eu acho que essa é a grande diferença quando a gente faz uma reposição, uma suplementação de ômega 3 de uma maneira assertiva. Então, esse aqui foi o meu primeiro exame, lá de abril do ano passado, 5,5 para 1, tá? Isso é importante vocês entenderem. Eu tenho uma aula que eu faço especificamente falando sobre a avaliação do índex ômega 3, mas eu vou me ater a apenas dois parâmetros aqui para ficar didático. Uma é a relação ômega 6 ômega 3. Opa, a relação ômega 6 ômega 3. O ômega 6, como vocês sabem, é inflamatório e o ômega 3 é anti-inflamatório. Hoje em dia, na nossa dieta ocidental, por mais que nós cuidemos da dieta, a nossa dieta é inflamatória. No mundo que a gente vive, é um mundo inflamatório. Então, o ômega 3 vem para contrabalancear isso. É para desinflamar. Esse é o objetivo do ômega 3. E essa relação, e nós temos aqui, ela tem que estar idealmente abaixo de 3 para 1 e eu estava aqui semi-balanceado. Outro dado importante é o ômega 3 index. O que que é o ômega 3 index? É a relação de EPA e DHA, dois subtipos de ômega 3, em relação aos outros ácidos gordos do nosso corpo. Essa relação ideal é acima de 8%. Abaixo de 4% é muito ruim, é um risco alto, e entre 4 e 8% tá ok, tá moderado, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui.
Isso aqui foi depois de 4 meses. A minha relação baixou para 3,2 para 1 e o meu ômega 3 index está 8,5%. Tem outras questões aqui que ainda tem que melhorar, que acredito eu que já devam estar melhores. Esse aqui é o exame da minha esposa, tá? A minha esposa, ela tem uma alimentação talvez mais saudável que a minha. Na época aqui, quando eu conheci o Balance Oil, ela não conseguia tolerar nenhum ômega 3. De todas as marcas do Brasil, Estados Unidos, da Europa, todos ela tinha o que a gente chama de retrogosto, que é aquele gosto de peixe que fica após tomar o ômega 3, tá? E aqui ela não tomava nenhum ômega 3. Daí eu queria mostrar para vocês, esse aqui é um estudo falando da importância da suplementação do ômega 3 em mulheres. Mulheres têm mais doença de Alzheimer. O ômega 3 é uma gordura boa para o cérebro, para prevenção de demência. Entre as demências que o ômega 3 previne, a doença de Alzheimer. Então, a minha sogra, mãe da minha esposa, morreu de Alzheimer. Então, tem esse histórico familiar e para minha preocupação, eu quero que a minha esposa tenha uma longevidade saudável, uma longevidade com saúde. Para mim era fundamental que ela tomasse ômega 3, ela não conseguia tomar. Ela começou a tomar o ômega 3, o Balance Oil, e aqui, esse aqui é interessante porque é um teste de teste Genético. genético dela, mostrando a necessidade que ela tinha de tomar ômega 3. E esse aqui é o teste dela depois de 4 meses. De 14 para 1 foi para 4,1 para 1. O ômega 3 index dela estava quase perfeito, estava 7,9%. Então, esse é um relato da minha família, meu e da minha esposa, e é isso que eu digo para vocês. As primeiras pessoas que eu vejo que eu comecei a fazer, entre aspas, experiências, fui eu. Comecei a suplementar para mim, vi que a suplementação estava fazendo muito bem para mim, comecei a beneficiar meus pacientes da suplementação também. E durante muito tempo eu suplementava meus pacientes, que nem eu digo, de uma maneira errática. Eu digo que é quando a gente faz a suplementação de ômega 3 sem usar um teste, sem usar o índex ômega 3, não é suplementação, é um ato de fé. A gente prescreve e acredita que está dando certo. Entendeu? E quando a gente tem um parâmetro objetivo, a gente pode mostrar para o nosso paciente, como eu vejo repetidas vezes no meu consultório, o paciente faz um investimento. Não, eu quero tomar um ômega 3 porque eu sei que isso vai fazer bem para a minha saúde. Só que muitas vezes o paciente vê que esse investimento que ele está fazendo não está repercutindo no objetivo que a gente quer, que é desinflamar. Então, esse é um pequeno relato que eu queria falar sobre hoje como que é a minha suplementação de ômega 3, o papel do índex ômega 3 na minha prática clínica, e a gente pode conversar mais depois sobre isso. Queria ouvir o Tonton um pouquinho agora que falei demais já. Obrigado, irmão. Obrigado. Ahn, Deixa eu abrir aqui o chat. Deixa eu ver uma coisa. Pessoal, então, boa tarde, né? Porque eu não dormi ainda. Gostaria que vocês escrevessem para mim aí de onde vocês estão falando. E, por favor, quem não tá com o nome, escreve o nome, porque tem gente aqui escrito usuário do Zoom, iPhone, tem marca de telemóvel aqui. Então, quem não tiver com o nome, escreve aí. Ó, tem vizinha sua aí, Santiago. Povo de Varzinha. Ah, aqui é verdade, é verdade. É. Tá chovendo aqui, a Isabela. Fernanda, ai, Ô, Fernanda. Fernandinha! Fernanda tá Ô, aqui. Fernandinha! Ó, tinha que botar o nome ali, Fernanda. Então, a maioria esmagadora é Tuga, correto? A maioria aí tá treinando jiu-jitsu ainda, a maioria deixou os meninos já. A Ana, lá de Lisboa. Indaiatuba, nossa sócia Natália lá de Indaiatuba também, Lígia, que legal. Lavra, boa região. Fui olhar a casa esses tempos em Lavra. Pertinho aqui. Bem pertinho. Tem uma pessoa de São Paulo, estão treinando ainda. Setúbal, Covilhã. Pá, se tá ruim pra gente, imagina Covilhã, deve estar mais úmido ainda. Suíça,
Então, a maioria esmagadora é cá de Portugal. É duas pessoas do Brasil. E lá que me entregou o seu livro, Tonton. Que legal, Lídia. Que legal. É... Tá nevando por aí, tem alguns lugares que tá nevando mesmo aqui. Ontem fui sair pra correr, peguei gelo. Aí eu pensei, caraca, eu vou continuar correndo mesmo. O máximo que vai dar uma pedrada na cabeça. Mas tava. Eu pensei, pá, fui bem isso, não. É por isso que eu me quebro também, mas é botar uma coisa na cabeça. Isso que o Dr. Santiago falou é muito interessante, porque ele falou de alguns pontos, então. Ah, só para vocês saberem, tá? A gente ainda tem vagas, então vocês podem pegar o link com a senha e encaminhar para os amigos de vocês, tá? Marido, esposa, enfim. E a minha esposa Andressa, se ela quiser trazer um pouquinho mais de água quente aqui para a bolsa que eu botei nas patas aqui que eu parti, eu aceito. Então, o Santiago falou ali sobre influência. Influência é muito interessante porque nós nos tornamos as pessoas que nós andamos. Então, a gente sempre tem que parar para pensar com quem que a gente anda. Não tem nenhum problema ter amigo cachaceiro, mas eu não convivo com amigo cachaceiro. Não tem nenhum problema com amigo que tem adição a jogo ou qualquer coisa, inclusive tem um amigo, mas eu não convivo. Então, pá, com as pessoas que você convive, você vai falar sobre o quê? Eu vou falar de saúde, comida, treino. Se tiver a Andressa no meio, ela vai falar de churrasco. E as pessoas, elas não conseguem compreender que os nossos pensamentos, eles vão modular a nossa saúde. É muito legal, muito interessante a gente falar de artigo científico, a gente falar de bioquímica, a gente falar de fisiologia, mas a nossa vida, ela é direcionada conforme os nossos pensamentos. Então, nós co-criamos a nossa realidade. Eu sempre coloco essa imagem nas minhas palestras. Quem já foi em alguma palestra minha presencial sabe. Eu sempre coloco a imagem que você é o co-criador. E a base começa, né, em você sentir, você pensar, e como consequência, você vai em algum momento botar aquilo para fora, aquilo vai ficar externo, e isso é o que se torna a sua vida. Então, a gente precisa ter bom senso nas nossas escolhas, mas também ter a capacidade de entender os nossos pensamentos, as nossas ações, inclusive a nossa fala. A doutora Georgia é uma médica que trabalha conosco, que também conterrânea lá do doutor Santiago, do Rio Grande do Sul, e ela estava conosco na aula semana passada e ela falou um negócio que por muito tempo para mim foi verdadeiro, que ela falou assim, pá, as marcas de ômega 3 em geral são tão ruins que eu prefiro nem me dar o trabalho de prescrever. Porque se eu for prescrever, né, principalmente para quem vive lá no Brasil, você está falando de R$ 600 por mês uma suplementação. Pá, isso é bem significativo. Imagina pegar cá uma suplementação premium que nem a Enzino, 59 euros, num ordenado mínimo aí que as pessoas normalmente recebem, 1.200 euros, versus você pegar o que as pessoas recebem lá no Brasil, R$ 2.000, e você está gastando 600 num ômega 3 que ainda assim não é tão bom. Então, isso faz pensar uma coisa. Será mesmo que vale a pena a gente suplementar se esse suplemento de fato não for um suplemento de boa qualidade e tiver uma biodisponibilidade para de fato trazer benefício para o meu corpo? E não, não faz. E a prova está aí para vocês, ele não escondeu, mostrou, foi muito sincero. O Dr. Santiago Nunes, cardiologista, então, que hoje atua na integrativa, mas por muito tempo atuou na cardiologia convencional, naquele método cartesiano, que para tratar sintomas e emergências é excelente. E aí ele estava lá com uma relação um pouco abaixo ali de 6:1, suplementando duas fontes diferentes em teoria de boa qualidade de ômega 3. Por que que ele não estava tendo níveis bons como que ele ficou depois e como consequência ele abriu ali para mostrar para vocês 4 meses depois, no verão, ele já estava com os índices dele muito bons e chegou a bater ali 90%, ou seja, quase excelente. E isso se deu por conta principalmente da mudança da suplementação que ele fazia, porque o estilo de vida dele já é muito parecido, pelo menos
conhecendo ele nos últimos 5 anos. Um pouquinho menos, considerando que ele está em Portugal há menos de 5 ainda. Então, vocês conseguem entender que quando a gente fala sobre bioquímica, suplementação, fisiologia e tudo isso, a gente primeiro precisa partir da premissa básica de estar fazendo o básico bem feito. E o básico bem feito, muitas vezes, é você sim coordenar os pensamentos, você coordenar as pessoas que você convive, você aprender a dizer não, não vou sair para beber vinho, não vou sair para comer pizza. Ou vou pedir uma salada e um peixe, por exemplo, mas saber fazer as escolhas. É sempre possível fazer boas escolhas ou escolhas menos piores no nosso dia a dia. E aquela desculpa de que, mas um bom ômega 3 não é barato. Sim, é óbvio que não, porque nós não temos matéria-prima o suficiente hoje no mundo, principalmente a nível de peixes não contaminados, para ter ômega 3 para toda a gente. E as pessoas elas entendem que a suplementação é como se fosse uma ração para um determinado animal. É só eu comprar aquela ração que eu dou para o meu cachorro, para o meu gato e tá tudo bem. E quando as pessoas pensam, eu vou dar a melhor ração para o meu cachorro, para o meu gato, mas custa tão caro. E elas não conseguem ter o discernimento que aquilo ali muda totalmente. Teve um experimento esses tempos com alguns amigos lá no Rio Grande do Sul que eu estava falando sobre alguns estudos sobre o tipo da água que se dava para a galinha e o tipo do alimento. E não é que eles começaram a testar e as galinhas começaram a dar muito mais ovos e as galinhas começaram a viver muito mais. E eu não sei se vocês sabem, mas o cachorro mais velho do mundo morreu recentemente com 30 e tal anos e era cá de Portugal. Vivia para o interior, tinha acesso à natureza, tudo, e comia comida, não se entupia de ração. Então, eu particularmente deixo um aviso aqui para vocês antes de mais nada. É melhor não suplementar se não for para ser um suplemento de qualidade. Isso deveria se aplicar para todos os suplementos, não só para o ômega 3, mas para um whey protein, por exemplo. A pessoa vai lá no supermercado e esses dias eu vi, eu não sei quantas gramas vinha, 400. Por sinal, Andressa, se quiser me corrigir, eu nunca sei se é 400, enfim, não é para mim tão fácil. O português é muita coisa. Mas era menos de meio quilo o pacote e sei lá quantas doses tinha, 15 doses, talvez. Aí eu vi lá a promoção, 9,90 €. Eu pensei, pá, não tem como esse whey aqui ser bom. Aí eu fui lá os ingredientes. O primeiro ingrediente, maltodextrina, que para um atleta de desporto que precisa repor carboidrato, não teria nenhum grande problema, mas a pessoa quer comprar proteína. Aí tinha lá uma mistura de proteínas lácteas, ou seja, não era whey protein puro, tinha outras proteínas lácteas de baixa qualidade e de maior 400, obrigado. E de maior peso molecular e tinha inclusive amido de milho modificado. Eu fiquei pensando, por que que tem amido de milho modificado? E depois os adoçantes era sucralose e acesulfame K. Eu pensei, pá, e ainda tinha corantes, etc. Então, sinceramente, você pega que nem no ginásio hoje à tarde, estava conversando com o PT e mais com outras pessoas que estavam ali. Aí uma menina que estava a treinar com o PT chegou e disse: Pá, mas é tão ruim às vezes usar um suplemento do supermercado, porque eu pego muito no pé com as pessoas que eu converso sobre isso. Eu falei: Pá, normalmente é. Porque imagina então que você tem alguma queixa intestinal. Daí ela falou: Ah, eu tenho. E eu falei: Pá, então você toma um produto tipo esse que eu acabei de citar aqui para vocês. Vocês entendem que vai piorar essa questão intestinal desta pessoa? Uma coisa é a gente estar falando de um atleta que se alimenta de uma forma totalmente igual todo santo dia e que usa esteroides anabolizantes, entre outras coisas, e que não está preocupado com a saúde, e sim só com o resultado estético, com a performance no seu desporto. Outra coisa é a gente estar falando de uma pessoa que vai utilizar o suplemento para a qualidade de vida, para a saúde, que é a maioria esmagadora das pessoas. A maioria esmagadora das pessoas usa suplemento para longevidade, para a saúde, sim, também para resultado estético, obviamente. E aí, quando a gente passa esse exemplo para o ômega 3, aí fica mais assustador ainda, porque quando você utiliza um ômega 3 de má qualidade, você está trazendo prejuízos, tá? Isso é uma coisa que vocês precisam entender de uma vez por todas. Utilizar um ômega 3 de má qualidade é você trazer prejuízos para a sua saúde. Prejuízos por quê? Porque a maioria usa como veículo um óleo de soja refinado de soja transgênica. A maioria utiliza
aditivos que são péssimos para a saúde, além, inclusive, de corantes artificiais para que aquela cápsula, aquele soft gel, tenha uma cor bonita, porque os seres humanos são muito visuais. Além disso, o ômega 3 que está lá é um ômega 3 de resto de indústria pesqueira, que o próprio fabricante já compra essa matéria-prima pronta, extremamente barata, onde tem contaminação de metais pesados. Eu vi um amigo dos Estados Unidos, profissional da área de saúde, não vou citar quem, e esse amigo estava trabalhando com uma marca que até tem produtos que eu não acho ruim, só que ele estava falando de ômega 3, aí ele pegou o ômega lá e falou assim: ah, pessoal, se tiver o selo, e aí ele falou em português, né? E FOS quer dizer que o produto é bom, isso é garantido. Pá, pessoal, vamos ser muito sinceros. Se você pegar é, um produto que tem o selo IFOS e você foi lá e botar no Google aqui, você vai ver que tem uma pontuação mínima para você conseguir ter esse selo. Se de fato a marca tem autorização para ter o selo, que muitas marcas só fazem a impressão e até serem denunciadas leva muitos anos e ficam usando o selo, mas não tem. E este selo especificamente FOS, ou IFOS, se você for falar em inglês, que a Zenzina inclusive nem utiliza, ele avalia quantidade de EPA, DHA, se o óleo está rançoso, metais pesados, etc. Ele basicamente é bioquímico e laboratorial. E esse selo IFOS, ele vai te dizer se o ômega tem qualidade ou não, só que você tem uma pontuação. Então, se você botar lá pontuação, você botar lá score do selo IFOS, não é todo produto de ômega que é igual. Vocês entendem? Só que quando você pega, por exemplo, um Friend of the Sea, você vai avaliar inclusive a matéria-prima, você vai avaliar se é pesca sustentável, se não destrói o ecossistema, se respeita períodos de reprodução, se não causa sobrepesca, se não tem impacto ambiental, entre outras coisas. Então, quando a gente vai avaliar, não basta, por exemplo, ter só o selo IFOS, você precisa ver o produto vai receber uma pontuação. Ou seja, tem produto, exemplo, se for de 1 a 5 que o produto passou no mínimo e ele tem o selo, mas não significa que ele é um ômega 3 excelente, significa que ele foi testado. E a nota que mostra que realmente ele é bom. Vocês acham que essas marcas colocam só o selo ou colocam também a nota? Colocam só o selo. Então a marca pode ter um produto certificado e não ter qualidade. Não é um carimbo mágico, não é um ranking que estipula qualidade se você não for lá e olhar. E isso que chama muito a atenção das pessoas, e por isso que muitas vezes, para não dizer todas, as pessoas que fazem um teste de rácio, de ratio, de ômega 6 e 3 é por isso que as pessoas ficam surpresas com o resultado. Porque se nós formos olhar aqui quem de vocês suplementa ômega 3 e quem de vocês não suplementa zinzino, escrevam aqui no chat, por favor, quem de vocês suplementa ômega 3, que dose você usa e que marca você usa, só para eu saber. Ô, Tonton, além disso, lembra que tinha uma moda, uma época, que se falava, eu ouvi falar muito, daquele teste de botar o ômega 3 na geladeira e botar um palito para ver se. É cada absurdo que a gente ouve, né, Tonton? No congelador, né, na arca, no, Coloca no congelador, daí tem que no furar com o freezer. palito, se furar. Eita, Quando é muito legal trazer isso, porque até tem um vídeo muito popular, eu não sei se foi do Lair, enfim, no YouTube, que a ideia não é uma má ideia, só que a questão é que isso se dissemina e se traz uma narrativa que a gente poderia ter uma aplicabilidade na vida real, como muitas vezes não. Por quê? Colocar a cápsula no freezer, na arca, no congelador, e ver se essa cápsula vai congelar. Se congelar, dizem que é ruim, porque daí você pega ali o palito dos dentes e fura. Se não congelar, é boa. Só que isso não mede várias coisas. Qual que é o tipo de gordura predominante ali? Qual que é a presença dos outros óleos que estão? Tá rançoso ou não tá? Tem metais pesados ou não tá?
Um ômega 3 de boa qualidade, ele não pode congelar. Mas olhem só que loucura, tá? Foi excelente isso que o doutor Santiago trouxe, excelente. Então eu vou lá e tenho o selo IFOS e coloco o ômega 3 no freezer, coloco ele lá na arca. Aí pego lá no outro dia, pego o palito aquele, furo ele, pá, sujou ali do óleo, quer dizer que não congelou. Então tem o selo IFOS e não congelou. É bom? Pode estar oxidado, pode estar cheio de metais pesados. A única coisa que eu vou saber ali é que tem ômega 3. Vocês entendem? Então eu vou estar testando se não é uma bomba de outros óleos. Só que eu não consigo saber de verdade se aquilo é bom. Eu só vou saber se eu tiver um teste. E mesmo se você pegar um produto de altíssima qualidade, esse produto está vencido e você está armazenando fora do frigorífico, deixando esse produto aberto, etc., ele também vai estragar. Pessoal, participem, tá? Então eu vou perguntar de novo. Quem de vocês suplementa ômega 3 e quanto? Vamos ver aqui. Ô, Tonton, deixa eu compartilhar aqui um artigo de revisão que fala sobre isso aí que a gente está falando. Por favor. A Eu Andressa acho botou que aqui, se congelasse era falsificado. Não, não tá errado, amor. Não tá errado, porque se congelar, de fato, você não tem ômega 3 ali, mas se não congelar, não quer dizer que é bom. Põe aí, pode botar. Só para vocês entenderem aqui, ó, isso aqui foi um artigo de revisão de 2013, falando da oxidação do ômega 3 nos suplementos. Então, por que que eu acho que é importante a gente falar, mostrar um artigo falando sobre isso? Primeiro, não é uma coisa nova, e a outra que não é da cabeça do Tonton e do Santiago, entende? Então, assim, eu acho que isso é bem interessante esse artigo que fala justamente sobre isso. Daí alguém perguntou ali, aqui está a publicação, depois a gente pode até. Hoje à tarde eu publiquei um resumo de um artigo, depois a gente pode resumir isso aqui e publicar para vocês também nos grupos ali. Eu acho que os grupos servem para isso também, para a gente acabar divulgando o conhecimento, estar sempre em contato. Mas o que alguém falou ali, então é melhor não suplementar. De uma certa forma, sim, é aquela velha história. É investir, porque eu sempre falo que em suplemento a gente não gasta, a gente investe. É investir num suplemento, na verdade, está gastando, porque se for um suplemento que te inflama, daí é gasto. Porque o objetivo é desinflamar. Se for um ômega 3 oxidado, daí ele pode, daí sim, daí é gasto, porque ele tá te inflamando ao invés de desinflamar. E, gente, não vamos longe. Quando eu estava começando na medicina funcional integrativa, isso aí que o Tonton falou, a minha mãe, eu não suplementava a minha mãe. Daí ela viu eu falando sobre ômega 3 e ela foi na farmácia. Na farmácia, o Tonton conhece lá no Brasil, muito famosa, que é a Panvel. Comprou ômega 3 de farmácia e ela começou a ter epigastralgia, dor no estômago, mal, não sabia o que que era. E daí eu falei assim, mãe, mas fala comigo então, senão, sabe? Então, o que que acontece? Por que que eu trouxe esse exemplo da minha mãe? Claro que eu tenho cuidado da minha mãe, hoje eu suplemento ela muito bem. Eu estava começando na época. Mas a gente não precisa ir longe para ver essas coisas que as pessoas que estão muitas vezes nos cercando do nosso convívio, vem a gente falando sobre suplementação, mas a gente tem que, além de falar da importância da suplementação, falar da importância de um bom suplemento, porque senão a minha mãe viu ali, não, ok, tem que tomar ômega 3. Foi na farmácia, coitada. Tava... Daí ela gastou, porque não conseguiu tomar, teve que botar fora e era um suplemento de má qualidade. Então, isso que a gente fala parece que é uma coisa de outro mundo, mas é super importante a gente ver todos os dias, seja no nosso grupo de amigos, na nossa convivência, ou mesmo no nosso consultório. Exatamente. Inclusive, uma coisa muito interessante aqui que vocês estavam escrevendo ali, o quanto vocês usam, etc. E é interessante avaliar que a gente tem dois contrastes ali, né? Então, por exemplo, não sei se o Humberto botou certo 30 ml por dia, mas fala, Humberto, tá demais isso aí, hein? Não sei se tá. Eu acho que você deve estar contabilizando para você e para a Georgia, né?
E aí eu vi alguém ali botou Ultra Ômega Now 2 por dia. É, o caso do Humberto, mesmo sendo um produto de altíssima qualidade, ele pode ter prejuízos, inclusive a nível cardiovascular, e ele pode ter um aumento de LDL, inclusive podendo esse LDL oxidar, né? Grosseiramente falando. Então, é óbvio que isso se dá numa pessoa que tem mais músculo, mais peso, etc., e talvez numa alimentação que possa ter mais seis. Aí você faz um balanço, né? Então é sempre um balanço. Não existe uma dose, digamos assim, proibida, mas você tem que ter um balanço e tá acompanhando pelo rastro. Eu não posso dizer, esta dose está errada, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: os estudos mostram que existe uma dose mínima recomendada e que abaixo dessa dose não faz nenhum sentido usar. Então, a pessoa, por exemplo, ele que botou que usa 2 por dia, Ultra Ômega, Now Foods, não sei o quê, essa pessoa vai estar utilizando uma quantidade muito abaixo do que os artigos científicos mostram como valor mínimo para que você tenha algum resultado. Então, sinceramente, a pessoa que colocou isso, que eu nem sei pronunciar o nome dela, não sei se é russo, ucraniano, mas eu não usaria, tá? Eu não usaria se eu fosse você, não faz nenhum sentido você utilizar essa dose, tá? E eu vi aqui que muitos homens botaram 15 ml da Zenzina e as mulheres botaram 8, 10, 12, o que faz muito sentido, julgando, né? Partindo da premissa que vocês mulheres estariam pesando abaixo de 70 quilos a maioria. E óbvio, sempre acredito que quem usa Zenzino tenha bom senso de ter feito as análises antes, em especial o rácio do ômega 6 e 3, para que você consiga ter uma noção mínima disso. E quando a gente fala de dosagens, búlgara, ok, adoro a Bulgária, por sinal, excepcional lugar. Você está sempre por aqui, né? Então, uma coisa que eu acho muito interessante que vocês entendam é que menos que 2.500 miligramas dia de ômega 3 é perda de tempo, tá? Eu particularmente, se eu fosse vocês, eu não usaria ômega 3 se fosse para utilizar uma dose assim e levaria em consideração qual que é a mínima dose efetiva. E como que eu sei qual que é a mínima dose efetiva? Com um teste de ômega 6 e 3. E vocês podem ser desconfiados, como o próprio Santiago foi, e vai lá e faz teste em outros laboratórios, né? Só que eu particularmente achei no mínimo curioso, mas não tinha intimidade ainda na altura com o Santiago, não desmerecendo, né? Mas eu pensei, pô, ele preferiu fazer um teste Tuga do que um teste da Noruega. E a gente sabe que os nórdicos têm muita seriedade nesse quesito e que, felizmente ou infelizmente, não são todos os laboratórios Tugas que têm um altíssimo teor de qualidade, como normalmente costumamos ter nos nórdicos. O mesmo se aplicaria às pessoas que fazem testes no Brasil e nos Estados Unidos, que aí ficariam bem abaixo, inclusive, de Portugal, porque a qualidade hoje dos testes e exames que vocês têm no Brasil e nos Estados Unidos, assim, ó, é ridiculamente baixa. São os dois países no mundo com maiores investimentos em fitness, wellness e afins, só que vocês têm uma porção gigante do mercado nos Estados Unidos e no Brasil de porcaria em todos os aspectos. É ginásio ruim, é suplemento ruim, é exame ruim, é teste ruim. Só que é banalizado porque é extremamente barato e grande parte da população, mesmo a população com baixo poder aquisitivo, busca isso. E a grande coisa do teste de ômega 6 e 3 é que a gente está sempre colocando para vocês no grupo, nos três grupos ali dos grupos de estudos, mais os outros dois grupos que o Humberto também tem ali, nós estamos sempre colocando as informações sobre artigos científicos, mostrando as evidências sobre o uso de ômega 3, mostrando a segurança clínica do uso de ômega 3, mostrando os benefícios do ômega 3 para quem treina, mostrando os benefícios do ômega 3 para atletas, mostrando os benefícios do ômega 3 para prevenir doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, demência, né, o Alzheimer, Parkinson, entre diversas outras condições, e eu, inclusive,
sempre falo muito na melhora que você tem, em especial na porção DHA para quadros como o meu de autismo e TDAH. Então, a suplementação de ômega 3, você precisa sim ter um teste de um rácio. Você vai fazer provavelmente dois testes num período de 2, 3 anos. Não é necessário gastar mais do que dois testes num período de 2, 3 anos. Que você vai fazer o primeiro, vai avaliar, começa a acertar a dose, acertou a dose, passou 4 meses, 5 meses, você refaz o teste, fechou, fechou. Daqui 2, 3 anos você repete. Ou às vezes até no intervalo maior. Eu, particularmente, não pretendo fazer antes de 5 anos de novo, porque eu sigo mais ou menos a mesma coisa. E, obviamente, quando a gente está falando disso, nós estamos falando de levar em consideração que você tem uma base muito bem feita. O que que é uma base muito bem feita? É você ter um treino no mínimo 3 vezes na semana, é você sair da zona de conforto durante seu treinamento, seja qual for o desporto, é você, se for homem, dormir mais que 7 horas, se for mulher, 8 horas ou mais, é você optar por comer biológico, ou seja, orgânicos, comida de verdade, é você evitar ultraprocessados, farináceos e afins. E obviamente que aí quando você melhora o seu estilo de vida por si só, você também vai, consequentemente, diminuir a ingestão do ômega 6. Porque, como o doutor Santiago disse, o ômega 6 ele é inflamatório. Ah, mas eu peguei um livro de bioquímica aqui, ou tem um profissional de saúde aqui que pode dizer, não, o ômega 6 não é inflamatório, ele é pró-inflamatório e ele é um ácido graxo essencial, nós precisamos ingerir. Tá. Então vamos pegar lá, por exemplo, nosso amigo Dr. Rodrigo Ayub, que vocês sabem que tem uma alimentação excelente. Não vou entrar no meu mérito, porque eu sou meio extraterrestre, então não vale usar a minha base. Pegar a Andressa, minha mulher, que tem uma alimentação tipo a do Rodrigo, excelente também. Os testes deles não estavam excelentes. Por quê? Porque mesmo tendo todos os cuidados, mesmo priorizando orgânicos, e é difícil a Andressa não comer orgânico, tá? A não ser quando a gente eventualmente viaja, alguma coisa assim. E a Andressa deu 12-1 no primeiro teste, e eu fiquei bugado, porque ela estava usando um produto lá do Brasil, eu acho que o mais caro lá do Brasil, e um produto americano também muito bom que eu achava que era muito bom, que não é tão bom assim. E aí a Andressa não deu um resultado excelente e tinha muito ômega 6. Pá, mas como é que ela tinha muito ômega 6? Não era só problema do 13, então. É porque hoje não tem o que fazer, pessoal. A nossa alimentação tem excesso de 6 e é muito difícil eu controlar. Ah, você segue uma alimentação carnívora, você segue uma alimentação plant-based, você segue dieta da selva, sei lá o quê. Pessoal, não tem o que fazer. A carne dos Açores não tem mais a quantidade de ômega 3 que tinha. O mundo mudou e nós temos excesso de 6. Curiosamente, há alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, se a gente falasse numa proporção 4, 5 para 1 estaria aceitável porque as pessoas tinham menos estresse e um estilo de vida que demandasse menos do seu organismo. Hoje que nós temos proporções de ômega 6 e 3 muito piores, nós precisamos ter relações muito mais baixas. Resumindo, a pessoa da década de 70 ou 80 podia estar lá com 5-1 e viver 100 anos e viver bem e não ter essas porcarias que a maioria das pessoas tem medo, como Alzheimer, por exemplo. Já hoje, as pessoas ingerem muito mais 6, mesmo sem querer, e precisariam estar, como o Santiago disse, 3-1, mas preferencialmente 1-1, para você se garantir que de fato você não vai ter problemas de saúde, especialmente as coisas mais temidas, que é, por exemplo, Alzheimer, Parkinson e afins. Então, quando a gente fala do nosso metabolismo, quando a gente fala do nosso organismo, é preciso que vocês tenham um entendimento que ômega 3 e 6 são ácidos graxos, são ácidos gordos essenciais, que nós precisamos sim ingerir 6 e 3, porém o 6 nós não deveríamos mais ingerir porque já está vindo embutido, tá? Não tem o que fazer. É igual que você vai para o Brasil, é triste isso. Você vai abastecer o seu carro com gasolina, que você nem pode abastecer o carro lá, né? É um negócio meio doido, e vem embutido o álcool. Mas você não quer botar álcool no seu carro. Pá, cara, quem é que quer botar álcool numa Mercedes? Você não quer botar álcool. Mas vem álcool. Sei lá quanto é que tá de álcool. 30% deve vir. E não tem o que fazer. Ah, eu vou num posto especial, coloco uma gasolina premium.
ok, tem mais octanagem, mas ainda assim tem muito álcool, não tem como fugir. E aqui não tem como fugir do ômega 6. Tudo que vocês comem, ingerem, tem ômega 6 e vocês precisam se conscientizar disso de uma vez por todas. Isso estando no seu cérebro, você vai entender o seguinte. Então, qual que é o segredo? É ingerir o menos 6 possível e equilibrar com 3. E é exatamente desta forma que eu vou conseguir ter saúde e longevidade. E aí pensem, né? Doutor Santiago trouxe ali o ponto de vista dele e a prática clínica dele, inclusive trazendo exemplos aí da sogra, da família, da esposa, tudo, mas também a parte como cardiologista. E eu vou trazer para vocês agora uma coisa que eu gosto muito, que é a minha visão no desporto. Se os atletas suplementassem mais ômega 3 e ômega 3 de qualidade, nós teríamos muito menos lesões como nós temos. O ômega 3 ele tem um efeito modulador. Então entenda o seguinte, ômega 6 inflamatório, ômega 3 anti-inflamatório. Isso é bom para você entender, mas talvez seja um pouco reducionista do ponto de vista do que eu vou falar agora. O ômega 6 ele é pró-inflamatório. Você precisa dele, o excesso é pró-inflamatório. E o ômega 3 é potencialmente anti-inflamatório. Se eu tomar um ômega 3 depois do treino, eu vou anular a minha hipertrofia? Não, muito pelo contrário. Eu vou modular a resposta da inflamação. Não, o ômega 3, pessoal, ele não é uma cúrcuma, que é uma curcumina, na verdade, né? A cúrcuma por si só precisa da curcumina com alto teor de curcuminoides que você toma e é quase um remédio, né? É um fitoterápico poderosíssimo para efeito anti-inflamatório. De fato, a gente não toma, por exemplo, uma curcumina liposomal, por exemplo, que seria uma das melhores opções, a gente não toma no pós-treino, principalmente se a gente está buscando ali performance, hipertrofia e afins. Agora, o ômega 3 sim faz muito sentido tomar no pós-treino, porque você vai metabolicamente modular os fatores relacionados à inflamação. Então, você consegue recuperar mais rápido do treino e ter uma melhor sinalização para hipertrofia, porque o ômega 3, das várias facetas e benefícios que ele tem, ele ainda pode ajudar a melhorar a síntese proteica. E aí entra uma coisa que nós estávamos em live ontem discutindo, um erro que vários profissionais do Brasil tiveram de ler um artigo científico de forma errada sobre metabolismo de performance no exercício e consumo de carboidratos, que o Dr. Vitor Sorrentino, inclusive, fez uma análise muito boa e criteriosa e pontual sobre o estudo, sobre o artigo, mas infelizmente a maioria não leu e falou coisas que não eram reais sobre o artigo é o seguinte: quando a gente está elaborando buscar ter mais saúde, mais qualidade de vida, a gente precisa ter mais músculo. Mas não basta você apenas ter mais músculo, você precisa ter aptidão física. Então você precisa ter diferentes valências. Você precisa conseguir puxar, você precisa conseguir empurrar, você precisa conseguir carregar, você precisa conseguir saltar. E quando a gente fala de ter mais músculo e ter aptidão física, ter essas diferentes questões que o nosso corpo pode ter e que a maioria de nós treina de forma muito básica, nós vamos chegar num determinado ponto de saúde onde você vai se sentir um super-herói, porque você vai acordar descansado, você vai dormir em 5 minutos ou menos. Você não vai ter mais dores de cabeça, queixas, você não vai ter dificuldades para evacuar, o trânsito intestinal para ir aos pés é sentar e deu. Você vai limpar o rabo e vai estar limpinho, você nem vai precisar usar o papel, porque é um sinal que está funcionando muito bem. E aí você vai ver que as coisas começam na sua vida tudo a funcionar melhor. Não é só a saúde, tudo literalmente. Você passa a reclamar menos, você passa a brigar menos no trânsito, a relação com a esposa, com o marido melhora. E isso são questões muito fáceis e muito simples de resolver, só que as pessoas têm alguma prisão na cabeça delas de viver nessas narrativas onde se entende que eu preciso fazer isso, fazer aquilo, onde na verdade nós somos seres extremamente intuitivos e acabamos perdendo isso. Então eu pergunto aqui agora para vocês, que temos que ir para o nosso encerramento.
Quem de vocês ainda não consome Zinzino? Quem de vocês ainda não é partner na nossa equipa da Zinzino? E quem de vocês aqui tem alguma queixa ou quer melhorar em algo? Por exemplo, eu não tenho reclamações, mas eu quero melhorar o meu tempo de 5 quilômetros, que eu estou correndo em 23 a 25, eu quero correr em 20, tá? E aí o Humberto vai na Corrida dos Namorados comigo, lá, né, em Braga, Santiago, não sei quem é que você vai levar, se vai ser o Rodrigo, enfim. Mas a gente vai lá de mão dadas. Vou levar a Michelle, Corrida dos Namorados. Ai, ai. Ó, sem preconceito, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Mas É. falou em namorado, eu pensei na Michelle logo, né, pô? E no meu caso também, que a Andressa botou na minha cabeça, né? A mulher que manda, como o Santiago e o Humberto sempre dizem aqui, a mulher que manda. Eu tento não ir para essa linha, mas, né? Aí a Andressa botou de competir no CrossFit, eu pensei, pá, não é para mim, mas o Aerox, esse aí eu gostei. E aí quero ver se eu vou numa competição, não sei se vai ser essa de Lisboa em maio, e a minha performance não tá o que eu julgo para de fato ir bem lá. Então esses seriam os meus pontos e claro, trabalhar menos e ganhar mais, que eu acredito que a maioria de vocês, mesmo gostando muito do que faz, gostaria disso para ter mais tempo para a família, ou seja, para o que for, né? Então, daí eu pergunto aqui para vocês agora, né? Quem que tá na Zinzino, quem que não tá, quem que já consome, e o que que vocês têm de queixa, que eu vou dar uma consultoria gratuita aqui muito rapidamente para alguns que tiverem alguma queixa específica. Fiz o teste ano passado, 38 para um Jesus amado. Comecei a usar Zinzino, porque eu só percebi, acho que tem que ajustar a quantidade. Adriana, eu não me lembro que peso você tá, mas a Marisa colocou aqui para você a sugestão de cálculo, tá? Mas imagino que a Adriana deva pesar 50 e tal. Infelizmente não uso enzima. Por que que você não usa? Deixa eu ver o que mais. Renata, vamos usar. Eu ainda não comecei a usar por não saber o melhor aqui no Brasil. Vou procurar. Ainda não sou partner, quero mais força para treinar e diminuir massa gorda. Então vamos nos tornar partner. Pedir para a Andressa deixar o contato do telemóvel cá. Eu não consumo Zenzino ainda no Brasil, a partir de dezembro, tá? Mas você pode, se você tiver amigos indo para os Estados Unidos, indo para o México, indo para qualquer lugar na Europa, os seus amigos podem pegar e levar para você, tá bom? Tem várias pessoas que a gente conhece no Brasil que estão fazendo isso. Dores na lombar. Pá, muito fácil, Manuela. Essas dores na lombar você tem há muito tempo, tem diagnóstico de hérnia. Bom, quase todos nós aqui, se fizermos exames de imagem, vai aparecer uma hérniazinha aqui ou ali, tá? A coisa mais normal do mundo. Pena que a doutora Georgia, que trabalhou muito tempo com essa medicina, não está aqui para dizer. É muito comum, só que na maioria das vezes é assintomático. Então, dor lá na lombar, falando em termos de coluna, eu trabalhei com alguns ortopedistas e um, inclusive, especialista em coluna. Dor na lombar é muito comum, tá? É uma queixa muito recorrente e a maioria das pessoas acha que não pode fazer A, B ou C. Só que, na verdade, independente do nível da sua hérnia de disco, claro, tirando casos aqui gravíssimos que você de fato não tem o que fazer a não ser uma cirurgia, mas na maioria dos casos, se você aumentar a massa muscular, trabalhar músculos estabilizadores, trabalhar mobilidade, flexibilidade, essas suas dores vão diminuir consideravelmente. Só que o que a gente tem que levar em consideração? Que você tem naturalmente ali um ressecamento da estrutura do disco. Então, água e tomar uma água que hidrate, então uma água ionizada alcalina, ou seja, uma água que eu estou filtrando em casa, uma água que não retira minerais, mas sim que acrescenta, e um bom ômega 3 também, para sua integridade da sua coluna, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Ô Tonton, tem uma pergunta aqui, ó. E Claro. hoje à tarde eu atendi uma paciente com doença de Crohn, tá? Foi o Qual que Carlos é a que perguntou pergunta? que tem uma partner com doença de Crohn. E é assim, ó, que eu mais fiquei chateado
foi que essa paciente consultava com um gastroenterologista bam, chefe de serviço, e ele falou para ela que a dieta não é importante, que ela deveria tomar azatioprina, etc, etc, etc. Paciente extremamente saudável, com uma dieta super saudável também, treinando. Eu sempre digo, parece simplista, o Tonton conhece que eu falo disso, não é. Eu não tô, digamos, vários colegas falam diferentemente os pilares, mas eu sempre digo que a saúde está balizada em quatro pilares: na alimentação, no exercício, na mente saudável e no sono reparador e na suplementação e na modulação hormonal. Então, assim, para essa partner que tem doença de Crohn, ela tem que ter uma alimentação muito saudável, tem que treinar bem, dormir bem, descansar, ter uma mente saudável e suplementar. O que eu diria para ela? Obviamente, um ômega 3 de qualidade e eu acrescentaria para ela ainda o Zinobiotic, que eu tenho certeza que ia fazer muito bem para ela. Além do Balance Oil, o Zinobiotic, tá? E essa paciente que eu atendi hoje, primeira consulta, e eu falei para ela assim, para mim ficar muito fácil fazer o meu trabalho, porque o que dependia dela ela já estava fazendo. Já tinha uma alimentação saudável, já fazia exercício físico muito adequada, e eu entrei hoje com a cereja do bolo. Eu entrei com a suplementação que ela precisava para ter a saúde dela ainda mais otimizada. Massa, o Jorge perguntou ali se existe alguma contraindicação entre hiperplasia benigna da próstata e ômega 3. Não. Não, não existe. Inclusive, o ômega 3 pode ter um efeito modulador para isso, tá? Por conta de todo o conteúdo que existiu esse aumento. Grosseiramente falando, é aceitável que com o passar dos anos o homem tenha um aumento da próstata benigno? É aceitável. Mas por que que alguns homens, e até pouquíssimo tempo atrás, que nem o meu pai, com 80, tinha próstata do tamanho da minha ou até menor, por conta de todo o estilo de vida? Então, quando a gente fala de próstata, a gente está falando de saúde masculina no mais alto grau, e isso está relacionado a várias coisas, inclusive, acredite, a própria alimentação, que nem o Dr. Santiago colocou. Então, a gente tem algumas associações, sim, negativas, por exemplo, quando se fala em cancro ou quando se fala em doenças cardiovasculares e ômega, só que esses estudos geralmente são muito mal conduzidos e não tem uma relação causal clara. Então, não tem evidência que tenha efeitos negativos de forma concreta, e sim muita confusão a nível metodológico. Para quem não assistiu a live de ontem lá do meu Insta, eu, o Omar e o Ângelo, inclusive o Omar e o Ângelo são minhas referências no desporto, um no endurance e outro no fisiculturismo. São os profissionais assim no mundo que eu sei que conhecem mais e sabem ler artigo muito bem. Então, deem uma assistida naquela aula de ontem que vale muito a pena. Então, ômega 3 não é contraindicado em casos de hiperplasia benigna da próstata, tá? Casos de cancro, super indicado. Aqui, a Sofia tá falando, deu 20, quanto que deu dela aqui? 20 e... Deixa eu ver aqui. 23 para 1. Pá, a Sofia faz triatlon. Então, imagina, você está fazendo triatlon e você quer sempre melhorar, obviamente. Nós temos algumas pessoas na equipe, inclusive, que fazem triatlon. Vou dar para vocês de forma bem básica o que que pode ajudar, tá? O treino do triatlon, e o Dr. Santiago está aqui, inclusive, para comprovar isso. O treino do triatlon é um treino, obviamente, extremamente estressante, que não é para qualquer pessoa, e ele vai gerar muita microlesão muscular. E o ômega 3 ele vai te ajudar quando de boa qualidade, quando ele consegue chegar na célula, tá? Infelizmente, ômegas 3, é, como Prozis, MyProtein, Zumub, entre outros, se não tiverem oxidado e você tiver um pouco ali, ele não vai estar biodisponível, tá? E aí, o que que vai te ajudar o ômega 3 aqui, Sofia? Ele vai reduzir a dor muscular tardia, vai acelerar a recuperação entre treinos. Além disso, melhora a entrega de oxigênio, melhora a circulação
melhora a eficiência cardíaca em esforço prolongado, né, que é o caso do triatlon, e tem estudos já mostrando melhora como é que eu vou explicar isso de forma. Bom, melhora a função das hemácias de uma forma grosseira, tá? E o que, consequentemente, pode melhorar, inclusive, o VO2, a sua capacidade de oxigênio para a prova, tá? E ainda nós temos o DHA, principalmente no ômega 3 vegan da Enzino, que ele pode ajudar muito no foco. Porque eu imagino, né? Eu já tentei fazer duatlon, triatlon não. Eu imagino o foco que você tem que ter para estar lá, principalmente na parte da corrida, não deve ser nada fácil, né? Então, os triatletas treinam muito, têm muitas lesões, precisam estar recuperados entre os treinos e precisam ter articulações, tendões, coração saudável. Então, vai te trazer muito benefício. E eu, se eu fosse você, iria mirar em 3 para um, mas sinceramente, se você pretende competir triatlon mais que 2 vezes por ano, mesmo que seja espaçado, eu manteria uma relação de 1 para 1, tá? Muitos jovens em Angola estão tendo AVC. Ômega 3 pode ajudar? Passa, é a área do Santiago. Uhum, uhum, uhum. Na verdade, assim, jovem tendo AVC, a gente tem que ver qual é a causa, né? Não é comum um jovem ter AVC por uma doença. É, daí a gente tem que. Não, não é comum o jovem ter AVC por doenças cardiovasculares. Daí o Tonton já fez ali o. Então. Ó, tá É, ligado, né? Aquele é. arpão que eles metem no seu braço, hein? Então acho que o ômega 3 pode ajudar nessa questão. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então. O ômega 3 pode ajudar a nível renal? Pá, tem que avaliar muito o que que é esse nódulo, por que que surgiu, enfim, mas de forma grosseira, sim. Pessoal, vamos traduzir já respondendo todos, tá? Pensem comigo, tá? Vocês têm dois ácidos gordos, dois ácidos graxos, que bioquimicamente eles são chamados de essenciais. Traduzindo para quem é leigo, você precisa comer na alimentação. Vou usar a analogia dos aminoácidos. Você tem aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Os não essenciais você não precisa comer na sua alimentação, porque a partir dos essenciais você produz. Ah, mas a pessoa que faz triatlon, a pessoa que faz CrossFit, que nem a Andressa, precisa suplementar glutamina porque tem um grande dispêndio de glutamina durante o treinamento e a glutamina é não essencial, mas para esses atletas se torna semi-essencial, inclusive para não estar roubando de os aminoácidos essenciais estarem gastando para fazer glutamina também. Porque os aminoácidos que estão presentes nas proteínas a gente vai usar para várias coisas. Então, essencial e não essencial. Ácidos graxos, ômega 6 e 3 são essenciais. O 6 tem literalmente tudo. Bala, chiclete, tudo. Tudo tem 6, tá? É praticamente tudo. O 3 não. O 3 são alguns peixes, algumas carnes biológicas de boa qualidade, alga específicas. Não é fácil. Ah, nozes, pecan, macadâmia e chia e linhaça. Tem muito 3? Tem, mas é o 3-ALA, que não vai se converter quase nada em EPA e que é quase zero em DHA, que é o que você precisa. E aí você pega uma pessoa que nem a esposa do Santiago Michele, que segue uma alimentação com base de proteína do peixe, e mesmo assim não tem uma proporção boa e ainda pode ter ali uma contaminação por metais, que infelizmente, inclusive, os peixes cá em Portugal já tem, tá? Você pega no supermercado aquele peixe cação extremamente contaminado e tem muito mais ômega 6 do que 3. Então, basicamente, todos vocês vão se beneficiar de ômega 3, a não ser que você tenha algum problema gravíssimo de coagulação, e mesmo assim daria para estudar a utilização de ômega 3. O Dr. Santiago citou exame genético, inclusive um laboratório de boa qualidade, referência cá em Portugal, que faz os testes em Israel. E eu nunca vi ninguém que tivesse alguma alteração genética significativa que tivesse contraindicação de ômega 3, a não ser casos de Uhum. doenças gravíssimas. Então, basicamente, o que que você vê nesses testes genéticos?
necessidade normal, necessidade levemente aumentada ou necessidade muito aumentada para ômega 3. Basicamente, o teste genético para ômega 3 ele mostra se você precisa o normal, se você precisa um pouco mais ou se você precisa muito. Curiosamente, pessoas no espectro autista como eu estão no elevado para muito elevado a quantidade de ômega 3 que precisa. E geralmente as pessoas que têm, que é raríssimo, mas algumas pessoas têm 2% da genética para demência, para Alzheimer, essas pessoas precisariam mais ainda, mas eu particularmente é raríssimo ver pessoas que de fato tenham a questão genética para o Alzheimer. O Alzheimer é estilo de vida. Pá, curiosamente, a doença que as pessoas mais têm medo é a doença que menos tem influência genética. Agora vamos ser muito óbvios aqui, tá? E eu sei que tem um estudo, inclusive, que já está sendo conduzido e que deve ser mais 2 anos para ser publicado. Tem um estudo que está sendo feito muito interessante, que ele vai vir com uma revista com bom fator de impacto, pelo menos um B para cima, e esse estudo está levando em consideração o seguinte: qual a probabilidade, o estudo quer avaliar estatisticamente, qual é a questão relacionada a você ter piores relações de ômega 6 e 3 e vir a desenvolver Alzheimer, para utilizar o rácio do ômega 6 e 3 como um dos preditivos para Alzheimer. Porque se todo mundo tem medo dessa maldita doença, e se essa doença, menos de 2% dos casos são genéticos, e aí eu digo para vocês. Eu converso com todo mundo, inclusive com muitos médicos na neurologia, e a maioria nunca viu ou viu um ou dois casos que de fato testou positivo para Alzheimer genético. A maioria a gente não sabe a causa. Se a gente não sabe a causa, não tem como fazer um ensaio clínico. Vocês entendem, grosseiramente falando, que para eu poder fazer um teste, eu vou ter que primeiro estar analisando ratinhos e eu preciso induzir os ratinhos a ter Alzheimer, só que se eu não sei o que causa Alzheimer, como é que eu vou ter os ratinhos com Alzheimer? Vocês entendem? Por isso que toda hora sai uma nova medicação para Alzheimer, mas essa nova medicação em breve sai do mercado, porque a gente não sabe as causas do Alzheimer ainda, mas nós sabemos que se você tem um estilo de vida ruim e você tem uma relação de ômega 6 e 3 ruim, acima de 3 para 1, as suas chances são muito maiores. Então, eu não quero ter. Tive o primeiro caso na família e vou dizer para vocês, é uma coisa horrível ver uma pessoa que 2, 3 anos atrás estava normal e hoje está numa cama e não sabe nem meu nome às vezes. Isso é terrível. E eu vou manter minha relação 1 para 1 minha vida toda. Então eu quero que vocês levem muito em consideração isso, tá? Vou deixar o link de novo aqui para vocês, o Santiago botou aqui também, tá? Para que você. Ô, Tonton, eu só queria falar aqui com a Dorabella, que ela repetiu essa pergunta algumas vezes. Eu acho que ela está muito preocupada com a mãe de uma amiga que tem que prevenir Alzheimer, etc, etc. O Tonton já respondeu. Eu só queria que tivesse uma atenção especial para exercício físico, dieta sem açúcar, fundamental. Está muito associado com Alzheimer. O Balance Oil pode ajudar, tá? Agora, atrasar é muito difícil reverter um processo de demência, tá? Reverter é muito difícil, então acho que a gente tem que, como é que eu posso dizer? Diminuir a progressão e estabilizar, já é uma vitória, tá? Exato. Então, assim, exercício físico, palavras cruzadas, uma dieta muito adequada, a suplementação de ômega 3, vitamina B12 é fundamental, tá bem? Então, dá uma atenção especial. O Balance Oil pode ajudar, uma pergunta que fez. Ajuda, mas não é só isso, tá bom? É exatamente isso, pessoal. E o Dr. Santiago pontuou muito bem. É muito difícil, mas não impossível, regredir. A pessoa que depois que está detectado, ela vai começar numa progressão que normalmente, quanto mais velha essa pessoa é, a progressão tem sido razoavelmente controlada nos dias de hoje, mas recentemente tive um caso na minha família que, inclusive, uma grande amiga neurologista me disse que nunca tinha visto uma progressão tão rápida e toda hora eu converso com minha esposa Andressa e descubro que a família está fazendo coisas erradas para essa pessoa, uma pena que inclusive é dentro da minha família. Agora, o doutor Santiago levantou um ponto muito bom aí da Dorabella que a gente poderia trazer numa próxima aula, talvez para a semana que vem. O doutor Afonso Salgado, que ele tem casos, e eu também tenho 2 casos para trazer para vocês, mas o doutor Afonso tem mais, de regredir. Então, a pessoa estava num determinado estágio de avanço do Alzheimer e ela regrediu
para um estágio mais inicial, inclusive um caso do Dr. Afonso com a pessoa voltando a ter a independência que ela tinha. E além, obviamente, de suplementos ômega 3, exercícios, etc., uma coisa muito, muito utilizada é a fotobiomodulação. Eu estou para tirar o meu título de doutor agora, nas próximas semanas, e a minha tese de doutorado é em neurociências sobre fotobiomodulação. Só que olhem só que interessante, eu acho que essa talvez nem o Santiago fala. A fotobiomodulação e ômega 3 tem relação? O que que vocês acham? Porque uma coisa pode não estar diretamente relacionada à outra. Então, a fotobiomodulação ela pode ter uma relação complementar, porque vão atuar em porções diferentes. Imagina o seguinte: você tem lá inflamação, você tem mitocôndria, você tem membrana celular. De uma forma muito simples. A fotobiomodulação, por exemplo, a nível de LED com vermelho e infravermelho, ela vai ajudar na produção de ATP, vai reduzir a inflamação, vai melhorar a regeneração tecidual, vai modular o sistema nervoso e vai estimular a mitocôndria. Já o ômega 3, ele melhora a qualidade das membranas das células, por isso que ele é tão bom para os intestinos, e os intestinos têm um eixo intestino-cérebro, e também, como eu falei nas aulas da semana passada, nós temos o eixo fígado-intestino, em que o ômega 3 também é importantíssimo. E aí o ômega 3 vai reduzir mediadores inflamatórios, vai proteger neurônios, vai melhorar a fluidez das mitocôndrias e ajudar na inflamação. Então imagina que a fotobiomodulação ela vai estimular as usinas de energia das nossas células e o ômega 3 vai melhorar a estrutura da célula. Quando você combina os dois, os resultados podem ser incríveis. Agora, sinceramente, eu não quero ficar dando esperanças para você, porque que nem eu estava falando com a minha mãe, tem casos que retornam isso, aquilo. Minha vontade, né, mas a Andressa não me permite, era eu ser 100% sincero para minha mãe e dizer, mas deitado numa cama e comendo porcaria que nunca vai melhorar. Mas eu não quero ser pessoa negativa e quero sempre estar rezando a Deus e pedindo por um milagre. Podemos em algum momento ser atendidos, mas infelizmente, até na própria Bíblia, nós conseguimos entender que precisamos ter o mínimo esforço. Então, se a minha família, em relação a essa pessoa, não tiver todos os cuidados mínimos necessários, não tem o que fazer. E, inclusive, nós conseguimos ver que as pessoas que treinam, as pessoas que têm mais condicionamento muscular, são pessoas que dificilmente vão desenvolver Alzheimer, tá bom? E eu tô vendo aqui depois que uma pessoa disse que várias outras começaram a dizer, tá? É uma pena não ter esse ensino no Brasil. Pessoal, até dezembro de 2026 vai ter, a própria empresa disse. Vocês já podem garantir a posição de vocês. Dá para fazer o cadastro com o CPF, melhor seria com o NIF. Dá para ter NIF em português sem sair do Brasil. E sempre tem alguém indo e alguém vindo, tá? A fotobiomodulação pode realmente atrasar a progressão do Alzheimer ou apenas oferecer. Ludmila, olha só, como o próprio Dr. Santiago falou aqui, tá? Na maioria dos casos, pode retardar. Só que eu tô vendo que vocês, principalmente você, Ludmila, tá muito preocupada com uma pílula mágica. Isso não existe. Então, assim, se você pegar a pessoa que está num estágio mais avançado de Alzheimer, como eu já atendi, e fazer essa pessoa regredir para quase a pessoa voltar a ser independente de novo, mas ela não ficou independente porque a família não confia que ela voltasse a ser, então tem sempre aquele cuidado. Mas o que que essa pessoa fez? Fotobiomodulação, ômega 3 azenzino, outros suplementos, nootrópicos, cuidado com o intestino, musculação todo santo dia, caminhada todo santo dia. Então, eu não sei dizer para vocês o que que foi. Até agora, eu não vi um estudo de caso que tivesse pegado só uma coisa. O doutor Afonso Salgado, inclusive, tem fotos de antes e depois de clientes deles, e você vê pela fisionomia da pessoa que a pessoa está ali habitando aquele corpo, mas sem estar o cérebro dela ali, e a pessoa depois na praia, etc., e mostrando os protocolos que ele fez, mas não foi exclusivamente a fotobiomodulação. Então, Ludmila, eu não posso dizer que esta pessoa que está próxima a você ou na sua família, se ela fizer fotobiomodulação, suplementação, ômega 3, isso, aquilo, essa pessoa possa vir a retardar ou mesmo até regredir. Pode ser que ela não tenha nenhuma melhora, mas a chance dela retardar a progressão é muito grande e uma pequena chance, em alguns casos, inclusive, dela regredir. Mas ela vai continuar, em algum momento, ela provavelmente vai vir
né, a óbito relacionado a um maldito Alzheimer. Só que se você deixar isso aí para em vez dos 80 por 110 anos, pá, tá muito no lucro, né? Pessoal, precisamos encerrar. É muito, muito tarde, vocês sabem. Eu sei que tem alguém na Madeira, nos Açores, que está com uma hora a menos, mas aqui não, tá? Então nós precisamos dormir. Vou deixar de novo o contato aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu copiar e colar aqui só um pouquinho. Para quem ainda não está na nossa equipa, tá? O Dr. Santiago Nunes é o nosso cientista aí, é o nosso board aí representando a cardiologia cá na Europa. Dá aula mais que eu, inclusive, por Portugal inteiro, e a gente estava organizando, inclusive, até para o pessoal de Coimbra, Viseu e Aveiro. A gente estava Aveiro. organizando, porque geralmente é só Porto e Lisboa, tá? Então, eu quero que vocês fiquem ligados nisso. Ah, e uma coisa importantíssima. Essa aula que hoje o Dr. Santiago está aqui, que eu estou aqui, é uma aula gratuita. E vocês estão vendo que a gente faz uma, duas vezes por mês. Só que, para você que está cadastrado na nossa equipa, tem duas aulas por semana. Inclusive, uma aula é sobre negócios, geralmente, que sempre o Thiago e o Humberto organizam, e a outra aula é sobre a parte técnica, sobre parte científica. Então, pessoal, em vez de uma, duas aulas por mês, vocês têm aí acesso a 8 aulas no mês sem contar a facilidade de estar conosco nos eventos. Quem é profissional da saúde, quem é atleta, quem quer mais saúde, não pode, na minha humilde opinião, perder essa oportunidade, porque para você estar na nossa equipa da Zenzino, basicamente é só você fazer o teste e você começar a suplementar. Você não tem que pagar a taxa de nada, você só tem que consumir. Pá, se eu vou consumir algo que me faz bem. E por isso que desde dezembro eu e a Andressa tomamos a decisão que eu falo para todo mundo da gente investir o nosso tempo na Zenzino, porque a gente ama ajudar as pessoas, cuidar das pessoas e trazer benefícios para as pessoas. E se você ainda com isso tem a possibilidade de ter uma renda extra, melhor ainda, ou se você vai ter desconto para o consumo. Porque eu, por exemplo, fechei lá aquele plano da Zenzino dos 25 cadastros, que vai fechar um ano daqui a pouco, e de ter o retorno do kit inteiro que eu comprei. E o kit que eu comprei para mim e para a Andressa durou mais de 6 meses. Então imagina que a empresa fez o kit sair de graça para mim por eu ter feito uma estrutura ali com 25 cadastros. Mas, pessoal, vamos ser sinceros, a nossa estrutura tem mais de 60 médicos, mais de 10 nutricionistas, além de vários outros profissionais de saúde, só no que eu comecei são mais de 150 pessoas, inclusive o Dr. Santiago. O Thiago Humberto, eu não sei para quantas pessoas estão, mas já foram mais de 6.000 testes, tá? Então, por favor, chamem a gente aqui nesse WhatsApp, tá? E aí vai ser uma maneira também de vocês estarem em contato comigo e com o Dr. Santiago, tá? De uma forma gratuita, porque querendo ou não, o doutor Santiago tem fila de espera aí para 7, 8 meses para Aveiro, Porto e Lisboa, tá? E eu no online, 3, 4 meses aí de espera e os valores não são baratos. Então, vocês que se tornam partners também, vocês acabam tendo um acesso a nós de forma gratuita e que, obviamente, também vai levar aquilo que o Dr. Santiago disse no início. Vocês vão estar unidos numa equipa que está buscando saúde. Grande Diogo, parabéns pelo trabalho. O relato do Diogo foi muito legal. Ele falando sobre a mudança na saúde dele, que parou de fumar e que, inclusive, o quanto ele está faturando. Acho que está faturando uns 4.000 euros por mês já em pouquíssimo tempo. Então, assim, imagina, pessoal, 4.000 euros por mês para Portugal é um valor bem significativo. Santiago, mensagem final aí pro povo. A minha mensagem final é: vou terminar como eu comecei. Eu acho, hoje à tarde eu compartilhei no grupo um resumo daquele artigo falando sobre o índice ômega 3 em atletas. E eu digo para vocês assim, o meu relato é a melhora na minha saúde depois que eu comecei a suplementar, a ter um estilo de vida adequado. E na verdade, uma coisa que eu quero dizer para vocês, o Tonton falou agora do ponto do Diogo que parou de fumar, que está faturando e tal.
às vezes é algo que a gente faz na nossa vida, é uma coisa que a gente muda e as outras coisas vêm na sequência. Então, ninguém vai apenas suplementar ômega 3, vai suplementar ômega 3, vai mudar vão vir outras mudanças, porque com isso a gente tem congruência. E eu acho que fazer parte de uma equipe, como o Tonton falou, minha agenda tá para 6 meses, a do Tonton também, uma agenda super para adiante. Eu acho que é uma oportunidade que eu não tive no meu início, entendeu? Então eu tô aqui, desculpa o perdão do trocadilho, mas de coração aberto para receber vocês que vierem fazer parte dessa família. E o meu compromisso é dar esse feedback técnico para vocês, que eu sei que muitas vezes, assim como a gente abriu o chat depois, uma série de outras dúvidas venham fazer parte da família, porque não só vocês, mas nós temos muito para crescer juntos. Pô, e a gente cresce, né, Santiago? Porque você em um ano, teu inglês tá voando aí. É verdade, é verdade. Santiago tava com inglês basicão há um ano atrás e agora tá tirando de letra lá. Ficou conversando com um cientista lá na Noruega, o cara falava tudo enrolado, entendeu, se comunicou bem, não passou vergonha, palestrou em dezembro em inglês. O É objetivo isso aqui é aí. todo mundo melhorar. O Humberto tava grandão lá, mas tava roliço, já tá mais definido, mantendo o volume muscular, já tá conseguindo ter mais flexibilidade, inclusive para se abaixar. O pessoal que sempre vai nas nossas palestras aí tá conseguindo fazer agachamento com uma perna só. Eu também, claro. Imagina, passei de 18, não, 17% de gordura para 8% de gordura e tô conseguindo correr pá, muito, muito bem. Então, hoje é isso, é você se estimular e você tá com pessoas assim. A Andressa brincou no meu aniversário surpresa que foi domingo. Quem não tá na Zinzino cai fora, ela falou. E tinha duas pessoas lá que não estavam na Zinzino, que inclusive se cadastraram. Por quê? Pessoal, não tem a menor graça você viver 110, 120 anos ou você tá andando num carro muito bom e os teus amigos lá, como um bom gaúcho diria, e vocês vão entender, tá matando cachorro a grito. Não tem como. É muito massa ver casos que nem o Diogo, porque eu pensei, pá, esse gajo tem 30, 30 e tal, e o Humberto falou, não, tem 20 e poucos. E eu falei, pá, mas o cigarro deu uma castigada nele, vamos ver agora, ele vai rejuvenescer. E o Diogo tá faturando muito e ainda lá tá coordenando, tá sendo gerente de um ginásio. Pá, é pessoas assim que a gente quer ter perto. A gente não quer quem fica reclamando, quem fica falando de doença, quem fica reclamando da vida de forma geral. A gente quer que as pessoas cresçam. Então, assim, venham para nossa equipa, tá? Vocês todos estão convidados. Venham de coração aberto, como o Santiago disse, que a gente está aqui para receber vocês. Um beijo, um Maravilha. abraço, durmam bem, fiquem com Deus. E como sempre, estar aqui palestrando com o irmão foi genial. Maravilha, Tonton. Boa noite a todos, pessoal. Terminei meu cubo. Deu certo. Valeu!